Hoje tudo pode acontecer. Prepara o seu coração nesta noite. Aleluia! Como foi seu dia hoje? Como foi hoje na sua casa? Como que foi hoje na sua quarentena? Dentro de casa. Não é? O pastor foi uma sessentena, na verdade. Eu sei que está esticando, né, esse negócio, mas, irmãos, Deus está abençoando nossas vidas. Sabe, nós estamos naquela passagem bíblica lá que, onde eu pastor estamos procurando, que as pessoas usam como dito popular, né, que estamos naquela situação onde o cobertor está curto, né? Se cobre a cabeça, descobre o pé, né? Mas só que o Senhor hoje, Ele vai te dar uma cobertura também da sua palavra. Essa, ela não deixa pé descoberto, ela não deixa cabeça descoberta, mas você vai ficar totalmente coberto no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então eu quero que você esteja abençoado nesta hora no nome de Jesus. Quantos abençoados estão conosco, pastora? Eu vou começar já lendo a palavra. Já tá vários. Vamos citá-los? Silvia Martins, Keila, Carlos, Silvia, Cleide, Glória Eliseu, Michele, Sérgio, Jaqueline, Sueli, Cristiano, Rebeca. Glória a Sônia Deus. acabou de chegar. Glória Aleluia. a Deus. E vai chegando gente aí, glória a Deus, e vai dando um likezinho aí, falando que me ama, hein, que eu gosto disso. A pastora também gosta, né? Então, manda coraçãozinho aí que vai ser uma bênção. Abre sua Bíblia comigo no livro de Amos. Hã? Livro de Amos, pastor? Amos. Eu amo vocês, mas leia a Bíblia agora lá no livro de Amós. Capítulo 3. Que horror. Cristiano Sasser Cristiano Sasser chegou, glória a Deus. Esteve lá socorrendo lá algumas pessoas na igreja hoje. Como é que foi lá? Depois eu quero o relatório. Abençoando vidas, cuidando de vidas, né? Nesse momento tão difícil, né? Na obra enquanto Glória a Deus. Logo, logo estaremos todos juntos. Samuel Silva. Samuel Silva. Ô Samuel, cadê o relatório, Samuel? Foi lá na igreja também, Samuel? Glória a Deus. Aleluia. Olha como que a igreja online funciona, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Amós, capítulo 3. Eita, pastor, dando risada aqui, a Rebeca. Livro, né? O Amos, A né? Cris falou que a internet dela tá fazendo um complô contra ela. Oh, meu Deus do céu. Aqui tá bombando a internet, hein? Aleluia, graças Aqui tá a Deus. bombando, hein? Vamos Glória a orando Deus. para não cair. Amém. Vamos orar aí. São as Jesus. ações atmosféricas do mal que querem paralisar as ministrações. E aí a pastora estávamos olhando, irmão, só tem 1 milhão de igrejas ministrando esse horário. Né? Aí com a nossa 1.000.001. Né, pastora? É. Glória a Deus. Aí as redes acho que congestionam, né? Acharam Amós capítulo 3? Amós capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler aqui então. Eu vou ler até o versículo de número 7. Até o versículo 8. Glória a Deus. Tá bom? Vamos lá. Diz assim, ó. Amós capítulo de número 3. Ó israelitas, ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, contra toda a família que tirei da terra do Egito, de todas as famílias da terra, escolhi somente a vós, portanto eu vos punirei por todas as vossas maldades. Por acaso andarão 2 pessoas juntas, se não estiverem de acordo? O leão rugirá no bosque, sem que tenha presa? O leão forte rugirá da toca, se não houver apanhado nada? A ave cairá numa armadilha que não tenha sido armada? A armadilha se desarma sem que tenha apanhado alguma coisa? Alguém tocará trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Sucederá alguma desgraça à cidade sem que o Senhor a tenha enviado? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos, os profetas. Versículo 8. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Aleluia. Glória a Deus.
se é a pastora Sandra que esse texto aqui, ela já ia fazer uma exegese de cada versículo. Aleluia. Porque é tremendo, né, irmãos, essa passagem. É muito bom. Mas aqui nós vamos tomar só como referência. Em outro dia nós vamos pregar especificamente nesse texto. Chegou mais gente. Glória a Sueli Deus. Martins, Alex Martins. Glória a Deus, bem-vindos. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só o que essa palavra diz. Sabe? Dizendo sobre coisas que acontecem e que são inquestionáveis. Não é? Como um leão saindo à caça, como o motivo dele rugir, como o motivo de uma armadilha ser armada para pegar um pássaro. Então ele vai falando sobre coisas óbvias. E eu quero falar sobre algo óbvio aqui hoje. Deus quer nos honrar. Deus quer, sabe, honrar-nos nesses momentos ao qual muitas vezes passamos por tantas situações e que pensamos que não vamos como sair dela. Ficamos pensando, como vou sair dessa situação? Deus tem sim uma saída. E eu quero que você entenda que Ele está no controle de tudo. E eu escolhi esse texto aqui para que você entenda que nada é por acaso. E aqui essa leitura aqui de Amós, ela mostra-nos que não é nada por acaso, tudo tem um propósito. E aí ele vem mencionando aqui nesses versículos, por que que essas coisas acontecem? Por que que esses fatos, sabe, acontecem? E ele vem falando, não é? E aí no versículo de número 3 ele diz assim, ó, por acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então você que está comigo aí, vamos andar juntos. Não é? Eu prometo para você que hoje vai terminar mais cedo. Até comecei a pregar mais cedo. Sabe, eu quero que você seja abençoado, alimentado, mas eu não quero que você se canse. Eu quero que você, sabe, refrigere a sua alma com a palavra nesta noite. Sabe, saia disposto, animado para viver o melhor do Senhor, porque Ele quer te honrar. Amém. Sabe? Ele quer, sabe, que você fale com Ele e Ele quer também, sabe, te dar respostas. E aí nesse livro aqui que nós começamos a ler, ele fala assim, ó, sabe, no versículo 4, o leão rugirá no bosque sem ter alcançado alguma presa. Aí no versículo 5 ele fala assim, a ave cairá numa armadilha que não tenha sido armada. Quer dizer, uma ave só pode cair numa armadilha se ela foi feita. Então, quer dizer, as coisas só acontecem quando existe um propósito. E a pastora ensinou sobre propósitos. Está lembrado ontem sobre propósitos? Então, veja bem, tudo tem um propósito. A armadilha não pode ser desarmada sem que tenha também alcançado o objetivo dela, que seria o quê? Pegar a presa ou ser desarmada de alguma forma, né? Pastor, não é só pegando a presa que ela desarma? Não, você pode desarmar ela. Deus pode desarmar as armadilhas contra nós. Amém. Sabe, aí começa já o raciocínio onde que Deus quer nos honrar. Deus pode desfazer as armadilhas que possam ter levantado contra nós, armado contra nós, sabe? Se de repente nos tornaram como presa fácil. Sabe, o Senhor também pode nos tirar da boca do leão. Ele pode nos tirar, sabe, da situação crítica que possa ser. E aí ele pega e fala assim, alguém, né, no versículo 6, alguém tocará a trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Toda vez que toca-se a trombeta, irmãos, há uma ação de atenção, de expectativa, porque sabe-se que alguma coisa está acontecendo, não é? Quando a gente toca a trombeta na igreja lá, ou na festa das trombetas, quando nós fazemos alusão à festa das trombetas, o que nós ensinamos para vocês? Que a trombeta sempre era tocada quando o quê? Estavam em guerra, quando era para se juntar o povo, ou quando tinha o quê? Um grande rei, ou o rei estivesse no meio deles. Então, quando a trombeta toca, o povo estremece. Então, irmãos, prepara, logo vai tocar a trombeta do céu para nós. Não sei quando, mas vai tocar. Mas existe já outras trombetas sendo tocadas, alertas. Sabe, que esses alertas? Para que você fique em sentinela, para que você, sabe, fique na torre de vigia, como foi ministrado antes de ontem. Olha, irmãos, se você não marca, as pregações estão tudo aí agora gravadas, tá certo? Mas eu me lembro de algumas coisas aqui que foram ministradas aqui e eu quero falar para você. Deus está falando conosco, queridos. E aí no versículo 7 ele fala assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus profetas. E aí no versículo 7, na parte B, ele fala a seguinte forma, o Senhor falou, não será profetizado? Então eu quero, sabe, profetizar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Você vai ser abençoado em nome de Jesus.
Amém. Se você ficar firme, se você não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas ficar firme nos propósitos que Deus tem colocado na sua vida, que ser o quê? Um bom pai de família, ser um bom esposo, ser uma boa esposa, ser um bom filho, ser um bom servo de Deus, sabe? Dar exemplo em todos os lugares que você for. Sabe o que vai acontecer? A honra, ela vai preceder na sua vida, ela sempre vai estar na frente. A honra sempre vai ser um tapete por onde você vai andar. E Deus vai te abençoar em tudo. Amém? E aí eu quero que você, sabe, mude de texto bíblico agora. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Josué, capítulo de número 10. Josué, capítulo 10. Glória a Deus. Alguém coloca aí na sala do José Martins, que eu estou colocando aqui nas Céus Abertos. Ó, na minha sala aí, coloca aí, Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10, versículo 12. Glória a Josué Deus. 10, versículo 12. Josué 10, 12. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Acharam? Josué, capítulo 10, versículo 12. Aleluia. Diz assim, até o versículo 15, tá? Poucos versículos. Do 10, capítulo 10, versículo 12 ao 15. Diz assim, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos israelitas. Na presença de Israel, ele disse, Sol, pare sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aljalom. E o sol parou, a lua se deteve, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Zazar ou do Reto? E o sol parou no meio do céu, e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. Diga comigo assim, quase um dia inteiro. Quase um dia inteiro. Amém. Se alguém quiser até pode escrever aí, quase um dia inteiro. Tá certo? Versículo 14. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, quando o Senhor atendeu a voz de um homem, pois o Senhor batalhava por Israel. Versículo 15. Depois Josué voltou ao acampamento em Gilgal e todo Israel voltou com ele. Glória a Deus. Olha que texto, queridos. Lembra que eu falei do início sobre impossibilidades, sobre o improvável, sobre aquilo que a gente fala, nossa, isso pode acontecer? Como pode acontecer uma coisa como essa? Então, Josué fez uma oração, ele falou com Deus, oração é falar com Deus. E ele pediu para Deus, sabe, parar o sol e que desse um dia mais longo. E o sol estava favorável ao povo de Israel naquele momento. Sabe por quê? O sol batia na vista dos inimigos e o povo de Israel avançava contra eles e os destruía. Porque o sol também os incomodava ali. Ele falou assim, Senhor, para o sol desta forma. Né? Para o sol desta forma, até que a gente vença os nossos inimigos. E aí foi o dia mais longo. Foi um dia, sabe, inteiro de sol. Né? Quase um dia inteiro. Pastor, você falou o dia inteiro? Aí eu falei, então, por isso que eu já peguei, quase o dia inteiro. Por isso que eu falei para você, marca quase o dia inteiro. Tinha prestado atenção nisso, pastora? Sim. Glória a Deus, quase um dia inteiro. Quase um dia inteiro. E aí, sabe o que aconteceu? Eles venceram os seus inimigos. Amém. Agora eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 38. Isaías 38. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é dia de falar de relógio. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre relógio. Esse relógio eu ganhei da minha igreja. Ó. Glória a Deus. Olha que relógio lindo. Isaías. Glória a Deus. Isaías capítulo 38. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está chegando aí, está falando assim, pastor, mostra até relógio. Mostra o pé, mostra o... Tem gente que vem de chapéu, mostra relógio. É uma bênção, né, irmãos? Sabe por quê, irmão? A gente tem liberdade. Né? A gente é grato a Deus por tudo. Gratidão. Sabe? Deus tem sido tão bom conosco, irmãos. Isaías, nós temos sido honrados por cada um de vocês, né? Glória a Deus. E temos conhecido pessoas novas agora na internet, isso é maravilhoso, né? Não vejo a hora de conhecê-los pessoalmente. Mas lá em Isaías capítulo 38,
versículo do 1 ao 8. Vocês viram que hoje eu tô, né, só textos curtos, né? Só lendo, né? Lendo e só textos curtos, né? Que bênção, né? Por quê? A gente vai chegar numa maior compreensão porque Deus está dando uma direção dessa forma hoje. Amém. Olha lá. Acharam 38 de Isaías, capítulo 1, do versículo 1 a 8? Então lá vamos nós, hein? Glória a Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. Então o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ô pastor, você falou que é uma palavra de bênção? Que negócio é esse? Vamos lá, gente. Versículo 2. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ó Senhor. Aí ele falou com Deus. Lembra que Josué agora há pouco falou com Deus? Aí ele também falou com Deus e falou: ó Senhor, peço que te lembres de como tenho andado com fidelidade diante de ti, com coração sincero, fazendo o que é correto aos seus olhos. E Ezequias chorou muito. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei 15 anos à tua vida, e livrarei a ti, a esta cidade, das mãos dos reis da Síria, e defenderei a cidade. Deus falando: eu vou defender a cidade. Versículo 7. Esse será o sinal da parte do Senhor, que se cumprirá o que prometeu. Farei a sombra no relógio de Acás voltar atrás 10 graus da distância que já avançou com o sol. E assim o sol recuou 10 graus que já tinha avançado. 40 minutos. Irmãos, 10 graus no relógio de Acás equivale a 40 minutos. 40 minutos. Pastor, que legal nessa informação. Mas o que isso quer dizer? Né? Onde o senhor vai chegar com isso? Olha, essa palavra o Senhor colocou no meu coração, né? E lá, Isaías capítulo 38, fala sobre isso que nós lemos. No capítulo 20 de 2 Reis, conta a mesma história, né? Do rei Ezequias, a história dos reis de Israel. E o rei Ezequias, ele ali discorre o mesmo enredo, a mesma história, porém com um detalhe que fala que Isaías já estava saindo do lado de fora do palácio, e aí Deus falou assim: volta lá, né? E aqui em Isaías, aqui que nós lemos aqui, não tem esse detalhe. Olha só que interessante, né? A palavra de Deus, é bom você ler, sabe, com atenção, é bom você estudar a palavra de Deus, né? Que aí você começa a, sabe, ver coisas, sabe, tão interessantes. E aí, sabe o que Deus quer nos ensinar hoje, queridos? Eu falei para você que Deus quer nos honrar, sabe? Mas Ele quer que você entenda que Ele nos ouve. Deus nos ouve. Deus, Ele ouve a oração que nós fazemos. Amém. Ele ouve até os lamúrios da gente, viu, irmãos? Sabe? Muitas vezes a gente fica com reclamações em vez de oração, em vez de conversar com Deus. Nós ficamos muitas vezes com queixumes. Nós ficamos muitas vezes, sabe, com sentimentos de comiseração. Você sabe o que é sentimento de comiseração? Se colocar de forma depreciável, sabe? Depressiva. Só acontece comigo. Por quê? Por quê? Sabe? Deus, Ele quer, sabe, que você se relacione com Ele. Ele quer que eu me relacione com Ele. E a gente precisa melhorar nisso, irmãos. No relacionamento com Deus. Porque Ele nos ouve. E Ele quer, sabe, que você, sabe, fale com Ele. Nesses textos que nós lemos, nós vimos 2 homens que falaram com Deus. Josué fala com Deus, Deus o ouve e lhe dá a vitória. Ele pega e fala com Deus, e olha que pedido que ele faz: Deus, para o sol, para a lua, para que eu possa vencer os nossos inimigos. E Deus fez isso. Sabe, estudiosos, eu estava fazendo aí uma pesquisa, né? Estudiosos fizeram uma pesquisa aí sobre dias e anos e horas, e quantos dias e quantos anos e quantas horas e quantos minutos e quantos segundos tem o mundo. E sabe o que aconteceu? Eles fizeram um programa, né? E aí tem estudiosos que dizem que foi a NASA, outros dizem que foram outros laboratórios também que fizeram, sabe? E eles chegaram
né, a conclusão através desse software, desse sistema que eles fizeram, que tinha alguma coisa errada. E deu alguma coisa errada. E aí, no que deu errado, irmãos? Faltava um dia. Não batia, irmãos. Não batia, faltava um dia. Eles fizeram as contas, né? Na verdade, sabe? Aí eles falaram assim, não, mas peraí, tá faltando um dia. Aí, um dos cientistas lá que cresceu na igreja, ele pegou e falou assim, olha, na Bíblia Sagrada está escrito que um personagem chamado Josué, ele orou e o dia foi mais longo do que os outros dias. Aí ele pegou o texto e mostrou para eles. E eles, quando começaram a ver aquele texto, eles começaram a olhar, né? E eles falaram assim, ah, mas aqui está falando quase um dia inteiro. Aí ele falou, mas tem um outro texto no livro de Ezequias que fala sobre o relógio de Acás. Irmãos, quando Josué orou, irmãos, sabe, ficou parado, sabe, o sol, foi o dia mais longo que a terra teve, que foi um dia que não foi contado, que se perdeu esse dia, que foi 23 horas e 20 minutos. 23 horas e 20 minutos. Lá, onde nós lemos agora, o rei Ezequias, quando ele orou a Deus, Deus falou para ele assim, eu vou te dar um sinal, eu vou fazer o relógio recuar. O relógio recuou 40 minutos, aí dando assim um dia por completo. Irmãos, Deus é o Deus do impossível, é aqui que eu quero chegar. Deus é um Deus que ele é capaz de mudar situações e circunstâncias. Amém. As pessoas questionam que Deus abriu o Mar Vermelho. Ele abriu o Mar Vermelho. Ele abriu o Rio Jordão. Eles questionam que Jesus andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas, ainda que momentaneamente Pedro afundou. Mas ele andou sobre as águas. Então, sabe essas questões, irmãos? Deus, ele continua fazendo o improvável, o impossível. Ele continua criando, dando ordem a todas as coisas. Nada, irmãos, é comum ao nosso Deus, nada. É simples para o nosso Deus. Amém. Sabe, a coisa mais simples que você possa imaginar, sabe, para Deus, é milagre. Porque Ele é o Deus que dá uma ordem, as coisas acontecem, Ele continua sendo criador. Ele continua criando, eu que insisto com isso. E Ele quer, sabe, que você entende que Ele quer te ouvir. Ele quer nos ouvir. Nesses dias de quarentena, Ele quer nos ouvir. Ele quer que você fale com Ele. Ele quer, sabe, que você comece, sabe, a buscá-lo. E no versículo 3 desse último livro que nós lemos aqui, 38:3 de Isaías, ele está dizendo assim, ó. E disse o rei Ezequias, e disse, ó Senhor, peço que te lembres de como tenho andado em fidelidade diante de ti, com o coração sincero, fazendo o que é correto. Não é? E aí, irmão, sabe o que aconteceu quando ele começou a falar para Deus dele? Deus ouviu ele. Pastor, mas eu não sou tão correto assim, não. Tem coisas que eu preciso mudar. Lá no Salmo 16, diz que nós precisamos, sabe, levantar nossas mãos limpas, como também repete lá no livro de Hebreus, capítulo 12. Também fala, sabe, sobre nós termos nossos corações limpos. Então, vamos, sabe, lutar para limpar nossos corações nesses dias. Vamos, sabe, limpar nossas mãos das impurezas, de coisas erradas que você possa estar, sabe, sendo muitas vezes acusado por a sua própria consciência. Porque o inimigo das nossas almas, ele sempre vai nos oferecer aquilo que nos atrai, mas quem vai fazer o erro sou eu, é você. Mas aí nós precisamos, sabe, reconsiderar as coisas e pedir perdão a Deus e falar, Deus me ouve, eu sou sincero. E se tiver pecado, nós vamos confessar. Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, perdoa, Senhor, porque eu errei nesta área. Eu errei nesta outra área. Senhor, eu entrei em conflito com muitas coisas, mas seja sincero com Deus, é hora de sinceridade. É hora de você entrar no seu quarto, como o rei Ezequias entrou, ele virou o rosto para a parede, como a Bíblia diz, e ele chorou muito. E ao chorar muito, ele chorando, ele falava com Deus, Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe do meu coração. Irmãos, ele não falou que ele era santo, não, ele falou que ele era sincero. E que ele andava de forma correta. O que era o correto?
possivelmente dentro das práticas governamentais que ele não tinha nenhum erro, mas se Deus falou para ele que ele ia morrer e não ia viver, alguma situação errada havia na vida dele. Mas aí ele se consertou com Deus, e quando Isaías, estava saindo do palácio, Deus pega e fala para Isaías, volta lá, Isaías, eu mudei de ideia. Isaías, eu mudei de plano. Isaías, porque o meu propósito continua sendo o mesmo, mas eu falei para ele que ele ia morrer, mas agora ele não vai morrer mais. Volta lá, diz para ele que ele vai viver mais 15 anos. E esses 15 anos eu vou dar para ele vitória sobre os seus inimigos. Esses 15 anos eu vou levantá-lo e ele vai ser honrado. Amém. Amados, Deus está querendo dizer para você que independente da forma que você está se sentindo preso nesses dias, nas dificuldades que você está se sentindo, Deus quer um relacionamento melhor com você. Ele quer que você, viva o Evangelho de Jesus, que é vida nova em Cristo Jesus. Saber que Deus quer nos honrar, ainda que haja alguma situação, circunstância contrária, Deus, Ele quer mudar a situação. Nada vai acontecer, se não for a vontade de Deus. Lembra lá de Amós, que eu até brinquei, o livro de Amos, não é? Livro de Amós, capítulo 3. O livro de Amós, ele está falando lá, nada é por acaso. Se faz uma armadilha, é para pegar um animal. Se o leão ruge, é porque ele já está vendo a presa, ele vai pegar a presa que vai ser o alimento dele. Irmãos, nada é por acaso. Deus, ele está deixando essas situações acontecerem porque não, há a possibilidade de alguma coisa fugir do controle de Deus, irmãos. Tudo está no controle dele. Pastor, está morrendo milhares e milhares de pessoas. Eu sei, querido, isso dói. Isso nos constrange, principalmente quando começamos a chegar notícias, muitas vezes de pessoas próximas. Mas Deus está no controle. Amém. Deus está no controle da sua casa, do seu coração. Tira o desespero, tira a depressão da sua vida. Não entre em depressão. Amém. Se começar aquele momento, só quero dormir, só quero dormir. Irmão, só vai dormir se estiver cansado, irmão. Verdade. Pinta a casa, lava a casa, passa cândida nas paredes, faz alguma coisa, querido. Mas não vai ficar em depressão, em nome de Jesus. A pastora já está mostrando para mim lugares que a gente tem que fazer coisas aqui. Sabe por quê, irmão? Não vamos entrar em depressão em nome de Jesus. Vamos ocupar a nossa cabeça com coisas boas. O salmista Davi fala lá no Salmo 45. O meu coração ferve com coisas boas. Amém. Vamos encher-nos de coisas boas, queridos. Os dias, são maus lá fora, mas na sua casa tem um Deus junto com você. Ele não te abandonou, Ele está na sua casa, Ele está na sua família. Mas eu estou com medo. Mas vamos lá em 1 João capítulo 3. O perfeito amor está tirando fora todo o medo do seu coração nessa noite. Deus tem um propósito. Deus tem um plano, queridos. E eu amo esse Deus, aleluia. E Deus, Ele ouve a nossa oração. Então diga comigo assim, repita aí, Deus me ouve. Deus me ouve. Então por que você não fala com Ele? Por que você não fala mais com Ele? Muitas vezes você fala com as pessoas que estão ao seu redor, você fala até com você mesmo. Quem já se pegou falando sozinho? Hein? Hein, pastora? Não fala sozinho. A pastora não fala sozinha, entendeu? Mas quem já não se pegou falando sozinho? Fala com Deus. Fala com Deus que você vai ver a glória de Deus. E Deus quer te ouvir. Amém? Amém. Não é? O Senhor Jesus, Ele estava fazendo curas, maravilhas. E as pessoas ficavam abismadas e falavam assim, ele é uma pessoa diferente, porque Deus ouve Ele. Os discípulos, quando começaram a fazer milagres também, a mesma coisa, eles também fizeram esse comentário lá em Atos dos Apóstolos. Então, queridos, Deus te ouve. Amém. Seja a situação qual for e circunstância. Né? Aí, eu quero que você entenda, que Deus te ouve e Ele quer, que você seja sincero com Ele. A palavra sincero vem, né, do latim sincera. Sincero, sincera, sem máscara. Você tem que ser original para Deus. Amém. Não é? A gente muitas vezes, até para alguma pessoa que está perto da gente, a gente fala assim, eu vou mostrar que está tudo bem para a pessoa não ficar preocupada comigo. Mas Deus conhece você. Lá no seu travesseiro, lá como está no Salmo 139, Deus te conhece antes de você falar uma palavra da sua boca. Lá no seu travesseiro é você e Deus. Então é hora de você pegar e começar a tirar cera. Ser autêntico com Deus. Pastor,
É difícil? Depende. É um planejamento. Sabe, eu vou me aproximar diante de Deus e vou falar para Deus, Deus, eu sou José. Né? E você vai falar para Deus quem você é. Deus, o Senhor me conhece, meu Deus. Eu estou com dificuldade de falar as coisas que estão, sabe, dentro do meu coração. E Deus vai começar a te visitar. Pastor, mas isso eu não consegui. Ó, vou te dar uma estratégia. Fecha-se a porta do seu quarto, como está escrito na palavra de Deus, lá em Isaías capítulo 26 e lá em Mateus capítulo 6. Você fecha a porta do seu quarto, entra no secreto do seu quarto, coloca um hino de adoração a Deus, sabe? Que não seja muito barulhento, com muitos instrumentos, que fale da glória de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, e você comece, sabe, a entrar na presença de Deus. Leia a palavra de Deus, Amém. sabe? Leia lá o salmo que você sabe que fala muito ao seu coração. Escolhe um salmo lá e lê. Ou um texto do Evangelho, leia aquele texto. Ou das cartas que nós temos no Evangelho, né, no Novo Testamento, você lê, e aí, sabe, você vai encher o seu coração da palavra de Deus. E aí você vai orar segundo a palavra de Deus. Aí se você ler o Salmo de número 91, você vai falar assim, sabe, Senhor, eu estou no teu esconderijo, porque ela fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então você vai falar assim, Senhor, eu estou descansando em Ti, Senhor, eu vim descansar, Senhor. Eu quero descansar, eu preciso descansar. Senhor, eu estou cansado. Está acontecendo tantos problemas, aí você vai começar a falar para Deus, segundo a palavra dele, que está sendo aplicada na sua vida. Aí se precisar chorar, chora mesmo. Mas estou chorando de soluçar, soluça mesmo, mas fica lá na presença de Deus, se derrama diante dele. Quando você sair desse período de oração, seja ele de quantos minutos ou de quantas horas forem, olha, há uma mudança na sua vida, porque Deus te ouve, queridos. E a primeira coisa quando Deus nos ouve, sabe o que é? Vem uma paz que excede nossa compreensão humana. E Deus quer te dar essa certeza disso tudo. Então faça isso, porque Deus quer te honrar. Amém? Diga assim, Deus quer me honrar. Deus quer me honrar. Como que Deus quer nos honrar, queridos? Com a presença dEle. Já pensou um rei, queridos? Ele vir te ver. Não é? As pessoas fazem comitivas para ir verem as grandes celebridades. O rei vem te ver se você fechar a porta do seu quarto. Se você entrar no seu secreto. Então, faça isso no nome de Jesus. Faça isso. E a primeira coisa, queridos. Primeira coisa, Deus, sabe, Ele nunca vai fazer as coisas às escondidas da gente. Deus não vai fazer as coisas escondidas. Lembra do livro de Amós que nós lemos? Ele não fará nada sem revelar aos seus servos, seus profetas. Ele também fala no versículo 3, que como pode andar alguém junto se não estiver de acordo? Entra num acordo com Deus. Vamos entrar num acordo com Deus nessa pandemia, nessa quarentena. Amém. Sabe, vamos entrar num acordo, vamos falar, Deus, eu quero mais do Senhor, não esconda as coisas de mim, Senhor. Porque Deus não quer esconder as coisas de você, Ele quer te revelar. Ele quer, sabe, preparar o seu coração para todas as coisas. Ele quer, sabe, que você entenda o que Ele vai fazer. Segunda coisa, Deus quer conversar conosco, queridos. Olha que Deus é esse. Deus quer conversar conosco. Deus quer, sabe, falar com você no capítulo 10 de Josué, versículo 12. Josué chama ele para conversar e fala assim, e Josué falou com Deus, Deus, eu preciso que o Senhor pare o sol e pare a lua, eu preciso de um dia grandão, eu preciso de um dia para resolver meus problemas. Você precisa de um dia para resolver seus problemas? Josué pediu um dia para resolver os problemas e Deus deu. Deus é o Deus do improvável, queridos. Sabe, eu encho o meu coração quando eu fico pensando nessas coisas, quando eu estou ministrando. Deus é o Deus do improvável. Ele quer te dar um dia grandão. Ele quer te dar um dia, sabe, que você acabe ele bem. Meus dias acabam sempre da mesma forma. Acordo, sabe, vou pro trabalho, acordo, fico trancado em casa, aí vejo o jornal, falaram mal do Bolsonaro, falaram bem do Bolsonaro, durmo e acordo de novo. Sabe, não.
Deus hoje está falando para você, Ele é o Deus do improvável. Ele quer falar com você, Ele quer que você fale com Ele. Ele quer te dar um dia, sabe, ao qual você nunca teve. Ainda que seja, sabe, nos quatro cantos da sua casa. Ele quer te dar um dia memorável. Ele quer falar com você. Sabe, ele falou com Josué e ele deu vitória para Josué. Ele honrou Josué. Ele honrou Josué. Ele venceu os inimigos de Josué. Amém. Ele também, sabe, ele honrou o rei Ezequias. Ele falou assim, eu vou te livrar dos seus inimigos. Qual que é o seu inimigo hoje? É as finanças? Qual que é o seu inimigo hoje? É o medo? Qual que é o seu inimigo hoje? Perturbação? Sabe, qual que é o seu inimigo hoje? Quais são? O Senhor está falando hoje com você nesta noite. O Senhor está estendendo a palavra dele como um tapete para a gente andar. Sabe, ele quer nos honrar. E ele falou, sabe, para esses dois homens, Ezequias e Josué. Eu vou livrar você dos seus inimigos. Irmãos, nossos inimigos muitas vezes são invisíveis. Outras vezes são visíveis demais. São palpáveis demais, mas o Senhor quer livrar-nos de todos eles. Então posicione-se, porque o Senhor quer falar com você. Terceira, Deus pode mudar a sentença que possa vir em nossas vidas. Por que pode? Porque Ele está esperando a nossa ação. Ele está esperando a nossa ação. Ele quer que a gente ande junto com Ele, Ele quer que a gente entre num acordo com Ele. E de repente, num acordo com Ele, Ele vai falar para a gente que tem coisa que a gente tem que mudar. Tem coisas que precisam ser transformadas. Tem coisas que precisam ser, sabe, totalmente transformadas. Então, Ele pode, irmãos, sabe? Deus pode mudar a sentença na nossa vida. O povo de Israel estava numa luta ferrenha, uma luta difícil. Uma luta, sabe, que ele teve que clamar a Deus. Ele falou assim, eu preciso acabar com esse inimigo. E Deus deu um dia grandão para ele, como eu falei. Ezequias já tinha recebido o aviso. O inimigo estava na porta, que era os siríacos. Eles estavam rodeando, sitiando a Israel. No capítulo 32 você vai ver o que aconteceu depois lá na frente. Eles estavam sitiando, aliás, no capítulo 32, atrás, um pouco antes, eles estavam sitiando o povo de Israel. O que é sitiar? Estava rodeando eles, fazendo já planos de entrar para destruí-los. E aí Deus falou para ele assim, ô Ezequias, você não vai morrer mais. Talvez você pensou que você não ia sair dessa situação. Deus está falando, você não vai morrer nessa situação. Você não vai ficar preso nessa situação. Você vai vencer essa situação. Você vai vencer os seus inimigos. Você, sabe, para você saber, eu vou dar um sinal. E aí Deus deu um sinal para o rei Ezequias. Fez o relógio de Acás. O relógio de Acás, queridos, é um relógio que ele é grafado na parede e ele vai das 6 da manhã às 18 horas. E ele é colocado, né, no caso no nosso país, tem que colocar, né, numa situação que remeta para o lado norte. Por quê? O sol vem e bate, e quando o sol bate, irmãos, a sombra, sabe, daquele relógio dos ponteiros que você coloca das 6 às 18, a sombra vai bater certinho na hora. Se for 6 da manhã, a sombra vai bater às 6 da manhã. Esse é o relógio de Acás. Foi o rei Acás que inventou esse relógio. Não é? Esse rei era uma péssima pessoa, mas ele inventou esse relógio. Sabe? O relógio de Acás. E aí, sabe, o Senhor falou assim, ó, no relógio de Acás eu vou fazer regredir 10 graus, que seria 40 minutos. Irmãos, Deus está disposto a mudar situações, a mudar regras que foi estabelecida por governos, leis, para te favorecer. Deus está disposto a te abençoar nesta noite. Então, sabe, toma a posição em nome de Jesus Cristo, porque Ele, sabe, quer te honrar. E eu quero que você entenda que nada foge da mão dele, tudo está no controle dele. E quarto e último, Deus dará livramento a você e aos seus.
Deus está nos dando livramentos, queridos. Deus está nos dando livramento nesses dias de destruição, de medo, de confusão, Amém. de morte, sabe? De armadilhas. Lembra lá de Amós que nós lemos? A armadilha não é feita a não ser para pegar as pessoas, para pegar os animais. Deus está desfazendo a armadilha na sua vida nesta noite. Isso é profético. Deus está desfazendo armadilhas contra você e você vai ver nesses dias que armaram uma armadilha, mas você não caiu. Armadilha de palavras, armadilha de atitudes, armadilhas, sabe, do inimigo. Deus está quebrando hoje no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? E para você Amém. saber que Deus é Deus na sua vida, Deus vai te mostrar isso. Sabe, porque eu sei que Deus está falando no nosso meio. Eu sei o Deus ao qual eu sirvo. Você também sabe o Deus ao qual você serve. Então Deus está falando para você que Ele está nos livrando. Então, sabe, só para lembrar aqui, para refazer aí o raciocínio para a gente orar. Primeiro, Deus não fará nada às escondidas. Amém. Deus vai mostrar as coisas, irmãos. Coisas encobertas não vão ficar, irmãos. Amém. Deus está descobrindo e mostrando. Amém? Segundo, Deus quer conversar conosco. Deus quer proximidade conosco. Terceiro, Deus quer, aí já não mais pode, porque eu já te ministrei agora, e já falei como é que muda a sentença. Deus quer mudar sentença nas nossas vidas. Amém. Deus está mudando sentença na sua vida. Ah, se alguém falou que não ia dar certo, está quebrado hoje em nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus, eu desfaço a atitude do maligno que disse que não daria certo aquilo que você pensou. Receba a bênção do Senhor no nome de Jesus Cristo. Amém? E quarto, Deus está trazendo livramento para a sua vida. Receba o livramento no nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória. Amém, queridos? Glória a Deus. Você recebe essa palavra no seu coração? Nas minhas considerações aqui dentro dessa palavra, eu quero que você entenda que Deus, Ele não mudou. Talvez você que vai ouvir essa palavra depois, ou está ouvindo agora, aí está falando assim, poxa, mas Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou. Você que se envolveu muito com as suas dificuldades, com os seus problemas. Você que ficou cego e o Senhor hoje está te chamando como chamou o rei Ezequias a atenção. E aí quando Deus falou para ele, ó rapaz, você vai morrer. E se continuar assim, você morre e não vai viver. Olha só, uma sentença. E ele pegou, virou seu rosto para a parede e falou, Deus, olha para mim, meu Deus. E Deus olhou para ele. E Deus salvou a vida dele. Deus está salvando muitas vidas nesse dia. Amém. Então receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Glória a Deus. E essa consideração que eu faço, você que ainda não entregou sua vida para Jesus e que tem vivido, sabe, tantas situações que, nossa, você sabe que Deus tem te livrado de tantas delas. Você sabe que Deus tem te livrado de castigos, de morte, de confusão, de enfermidades. Quantos de vocês? Quantas vezes você se desesperou da vida, pensando até desistir de tudo, e Deus está falando com você hoje, entregue a sua vida a mim. Ande comigo, fale comigo, tenha um relacionamento verdadeiro comigo. E a palavra do Senhor fala lá em João capítulo 1, versículo 12. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não, isso é o Salmo, né, pastora? É Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E lá em João capítulo 1, versículo 12, a todos aqueles que reconheceram a Jesus como Filho de Deus, ele lhes deu o direito de ser chamado filhos de Deus também. Você precisa entregar sua vida a Jesus. Entrega sua vida a Jesus nessa noite. Entrega sua vida a Jesus. Vou falar pela terceira vez. Entrega sua vida a Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Amém. Vamos orar, pastora? Glória a Deus. Ore canta la machanda labarás. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Sim, meu Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, aqui estamos nesta noite. Sim, Senhor. Hoje, meu Deus,
é o dia 14 de maio de 2020. O dia que o Senhor nos deu uma palavra, a qual o Senhor tem mostrado que o Senhor tem nos chamado para perto de Ti. Amém. Isso é uma honra, o Senhor quer nos honrar. Sim, meu Deus. A cada um de nós, meu Deus, desde, Senhor, do mais novo, Senhor, até o mais experiente. Perto de Ti. O Senhor está chamando para perto e eu quero te pedir, Senhor, abençoa o Teu povo nesta noite. Senhor, guarda o Teu povo, meu Deus, escreve, Senhor, meu Deus, na tábua dos seus corações essa palavra, Pai. Que o Senhor tem o controle de tudo e Tu és aquele, Senhor, que é insuperável. E o Senhor trabalha no impossível, nas improbabilidades. O Senhor, meu Deus, age de forma natural. Então, Senhor, entra, Senhor, nas improbabilidades, Senhor, da vida de cada um nesta noite. Sim, Senhor. Aquilo que parecia impossível, meu Deus. Senhor, não é só letra de hino, Senhor. Aquilo que parecia impossível, Senhor, entra, Senhor, na vida do Teu povo. Entra, Senhor, nas casas, nos sentimentos, nos corações. Abre porta de trabalho, meu Deus. Abre, Senhor, meu Deus, porta de provisão. Abre, meu Deus, porta de alegria, meu Deus. Onde, Senhor, tem havido tristeza, choro, desespero. Saia em nome de Jesus Cristo. Onde tem entrado, Senhor, a enfermidade, trazendo medo. Até onde vai esse medo hoje? Medo, saia dessas vidas em nome de Jesus Cristo. Espírito de terror noturno, espírito de medo, de loucura, saia das casas em nome de Jesus Cristo, saia das famílias em nome de Jesus, saia, vai saindo todo o mal, vai saindo toda a malignidade, toda a perturbação, toda a confusão, toda a gritaria, toda a briga, saia em nome de Jesus Cristo. Eu agora declaro, haja paz sobre essas casas, haja paz sobre essas casas, haja paz. Oh, rabaxanda labaraba xerecanta labarás. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, dá ordem aos Teus anjos, Senhor. Meu Deus, para que estejam, Senhor, meu Deus, do lado de fora das casas, Senhor, começando pela minha casa, Pai. Senhor, meu Deus, nas portas, Senhor, de entrada, de saída, Pai. Senhor, coloca os Teus anjos de poder, Senhor, e todo mal saia em nome de Jesus Cristo. Toda dor de cabeça, todo mal-estar, todo mal-estar, saia em nome de Jesus. Pessoas acometidas das viroses, das pandemias que estão se alastrando pelo mundo. Todos os vírus, saia em nome de Jesus. Toda febre, toda dor no corpo, toda gripe. Saia em nome de Jesus Cristo. Receba o milagre, receba a bênção do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Rabaxandalabarás. Senhor, visita o Francisco naquele hospital. Senhor, continua fazendo a obra na vida dele. Visita, Senhor, o reverendo Sérgio Melo, Senhor, naquele hospital. Senhor, continua fazendo a obra na vida dele, Pai amado. Senhor, outros servos e servas, Senhor, meu Deus, que eu não tenho nome, Pai. Senhor, visita, Senhor, a Cessônia, a mãe do Lucas e do Renato, Pai, que está, Senhor, internada, Senhor, hospitalizada, Pai. Senhor, com sintomas, Senhor, do Covid-19, Senhor. Meu Deus, entra, Senhor, muda a história, Pai, no nome de Jesus Cristo. Entra, Senhor, na vida, Senhor, do Robson, Senhor, que está com Covid-19, Pai. Senhor, meu Deus, tem misericórdia. Leva o Senhor a te conhecer, Senhor. Liberta ele, Pai amado, no nome de Jesus Cristo. Entra, Senhor, com livramento, Pai amado, no nome de Jesus. Senhor, também te peço, Senhor, que entra, Senhor, nos lares de pessoas que perderam seus entes queridos, Pai, por tantas outras enfermidades. Não só essa, Senhor, que hoje é veiculada o tempo todo, Pai, mas, Senhor, pessoas que perderam, Senhor, seus pais, seus esposos, seus filhos. Meu Deus, seu ente querido, Pai amado, entra, Senhor, agora, Senhor. Traga consolo, Pai. Senhor, Tu és o nosso consolo, Tu és aquele que nos ouve, Pai amado. Tu és aquele que quer falar conosco. Consola esses corações. Muda a história, Pai amado, no nome de Jesus.